Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês aí do terceiro ano, estão animados? Estão fazendo as atividades que eu tenho postado a vocês todas as semanas aí no eClass, CPB Prova. Eu nesse momento convido vocês para a gente começar mais uma videoaula de História. Hoje o nosso assunto, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Depois da vinheta, a gente conversa. Muito bem, eu gostaria de convidar vocês agora para fechar o seu olho. Vamos falar com Deus antes de começarmos esta aula? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por tua misericórdia, cuidado e amor. Esteja conosco agora em mais uma videoaula de história, que o Senhor possa nos dar sabedoria e conhecimento a estarmos nesse momento aqui conversando um pouquinho sobre os feitos históricos do passado. Abençoe este aluno, esta aluna, sua família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos agora dar início a uma videoaula de história, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o surgimento do fascismo e o surgimento do nazismo, aquilo que eles fizeram no período anterior à Segunda Guerra Mundial e os primeiros passos do mundo para essa Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que o século XX ele é considerado pelo historiador Erich Hobsbawm como o século das grandes guerras, a era de grandes rupturas, a era de grandes mudanças. E, obviamente, como eu tenho dito a vocês em sala, um conflito ele não acontece assim por acaso. Um conflito ele tem várias razões, vários motivos para os quais ele vai acontecer. E a Segunda Guerra Mundial, ela não é diferente, mas a gente pode colocar que três antecedentes, eles foram assim de vital importância para que o conflito mundial viesse a acontecer. Podemos enumerar a crise de 1929, que nós já conversamos sobre ela quando tivemos a nossa aula síncrona no Zoom e também em sala de aula. Conversamos um pouquinho sobre o fascismo italiano, lembrando que o grande líder fascista Benito Mussolini, que em 1922 vai pressionar o rei Victor Emanuel, que governava o território italiano, que sob pressão, no episódio conhecido como Marcha sobre Roma, vai tomar de assalto, digamos assim, o poder e começar a reorganizar o Estado italiano. Nós tivemos também na Alemanha a ascensão do nazismo. Esses regimes, tanto o nazismo quanto o fascismo, ambos regimes totalitários, com uma pequena diferença. O nazismo é também um regime antissemitista e nós vamos ver um pouquinho na nossa conversa de agora que foi bem complicado essa questão do nazismo, uma vez que os nazistas aliados desse preconceito racial, vai obviamente levar milhares de pessoas ao campo de trabalho forçado, dentre os quais o maior grupo, o povo judeu. Outro fator que nós vamos perceber, que foi fator assim primordial para que a guerra viesse, obviamente é a quebra do Tratado de Versalhes. Tanto a Itália, claro que em menor grau, quanto a Alemanha em maior grau, irá romper de fato com os acordos do Tratado de Versalhes. Agora, é óbvio também a gente apresentar que houve razões muito fortes para isso. A Alemanha sentia as consequências da crise econômica. A Alemanha havia sido escolhida como bode expiatório da Primeira Guerra Mundial, já que é válido salientarmos que o grupo qual a Alemanha estava à frente na Primeira Guerra Mundial, existiam outros países como a Itália, a Áustria e a Hungria, mas ela foi aquele que somou as maiores perdas, e nós vamos ter também como fator para isso
a revanche alemã, aonde nós vamos ter a França tomando de assalto um território da Alemanha neste contexto do Tratado de Versalhes. Falando um pouquinho sobre o fascismo, vocês devem estar lendo o material que eu tenho enviado para vocês, que eu tenho passado para vocês. Quando a gente fala um pouquinho no fascismo, né, é válido a gente lembrar de alguns fatores. Eu gosto sempre de salientar esses fatores. Alguns alunos perguntam o que foi a Marcha sobre Roma, né? Que grupos eram estes? A Itália ela vivia um momento de grande desilusão econômica, mas também de grande desilusão política, aonde grupos republicanos e grupos socialistas não chegavam, digamos assim, aos seus objetivos ou aos seus acertos quanto melhorar ou diversificar o país no momento em que eles estavam vivendo. Então, diante da crise do regime parlamentar, o que vai acontecer? A mediocridade democrática que a Itália vai enfrentar nesse período também acaba fazendo com que em 1922 Benito Mussolini, apoiado por 50 mil camisas negras, façam a famosa Marcha sobre Roma. Isso fez com que o rei Victor Emanuel, é válido lembrar que a Itália era uma monarquia, a Itália que havia se unificado em 1870, ele vai ceder às pressões desse líder fascista e, obviamente, o que vai acontecer é que Benito Mussolini, ele se torna o primeiro-ministro italiano e ele começa, digamos assim, a organizar. Ele vai, nas entrelinhas, trazer ordem ao Estado italiano. Em 1925, o que vai acontecer é um fato bem interessante. Eleições fraudulentas no ano anterior, 1924, faz com que os fascistas eles tenham a maioria no parlamento italiano. E aí, obviamente, em 1925, Mussolini se tornou líder absoluto. Victor Emanuel não havia falecido, mas ele percebia que resistir ao poder dado a Mussolini seria, na realidade, problema para ele próprio. Digamos assim que ele fazia, de certo modo, vista grossa ao que estava acontecendo dentro da Itália. Acompanhava como rei, mas permitia que os fascistas tomassem o poder. A monarquia continuava e agora Mussolini ele vai, obviamente, buscar apoio dentro dessa sociedade. E esse apoio, obviamente, ele que não é bobo, ele percebe que existiu uma igreja ferida desde a organização do Estado italiano. Em 1929, ele chama os líderes da igreja e vai ter apoio irrestrito. E ele, através do Tratado de Latrão, ele vai indenizar a igreja e vai dar a essa também, oferecer a essa um espaço. A Itália ela passa por um desenvolvimento econômico e na ideia de Benito Mussolini era necessário fazer uma restauração à Itália. O pensamento de Mussolini era que a Itália precisava reconquistar aquilo que havia perdido. E o que havia perdido para ele era o território, era o poder da Roma antiga. Os italianos começam a fazer investidas no continente africano, vão começar a conquistar territórios, começam a ter uma recuperação econômica na égide de um Estado nacionalista, militarista, totalitarista, aonde Benito Mussolini ele vai se tornar, digamos, o mais novo imperador, conhecido ali por Dulce. Obviamente, depois que ele garante esses plenos poderes, a Itália estava pronta para conquistar um pouco mais. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o nazismo? Muito bem. O nazismo, ele surge na Alemanha não por acaso. Ele vai encontrar nas ideias do totalitarismo fascista guarita para que dentro da Alemanha também houvesse uma forte movimentação a favor dessa nova política. É válido lembrar que a Alemanha enfrentava uma crise econômica sem precedente.
E na mentalidade alemã era necessário fazer alguma coisa, tomar algumas medidas urgentes para que o país viesse a sair daquela crise. Pois bem, em 1919 nós tivemos a criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido ficou conhecido como Nazi. Neste mesmo período, um dos seus integrantes ou um dos seus adeptos mais brilhantes que fará a história era o jovem Adolf Hitler, que pregava a ideia de que só se construiria uma Alemanha forte se ela rompesse as cláusulas do Tratado de Versalhes, começasse a remontar um exército, criasse emprego e desse ao seu cidadão o poder de se reestruturar. Obviamente, esse grupo, esses nazistas, eles não são, num primeiro momento, benquistos pela sociedade. Pois bem, nós vamos entender que, para intimidar os opositores, os nazistas criam a SA, para quem não sabe, era chamada de seções de assalto. Esse grupo foi responsável na Alemanha, os chamados camisas pardas, por causar, digamos assim, muito tumulto. Exatamente isso, muito tumulto. Em 1923, eles tentam, de certo modo, dar um golpe de Estado. E esse golpe foi um golpe fracassado, talvez pouco arquitetado, onde em Munique, em uma cervejaria, eles pregavam que era necessário uma Alemanha totalitária e uma Alemanha livre. Nesse momento, em 1923, entre os líderes do movimento é preso Adolf Hitler, um jovem sonhador. Adolf Hitler ficou mais ou menos 1 ano na prisão. E durante este período, ele escreveu um livro que é conhecido como a Bíblia do Nazismo, chamado Mein Kampf. No livro Mein Kampf, Adolf Hitler, ele vai colocar ali as principais ideias ou ideários dos nazistas. O militarismo, o nacionalismo, a ideia de promover o líder, a ideia do antissemitismo, que vai fazer tão mal ao mundo. E diante de toda essa perspectiva, logo nós vamos perceber que Adolf Hitler, mesmo preso, ele consegue escrever, e quando liberto, ele vai ganhar muitos adeptos das suas ideias. Pois bem, quando Adolf Hitler ele sai da prisão, as suas ideias estão mais fortes do que nunca. A ideia de raça ariana, do anticomunismo, do espaço vital. E nesse mesmo período, os governantes da República Weimar, os governantes da Alemanha, resolvem romper com o Tratado de Versalhes. A França, muito insatisfeita com essa situação, logo irá, em represália, invadir um importante território da Alemanha. Esse território era conhecido como Vale do Ruhr, uma área onde a Alemanha tinha mineradoras e siderúrgicas. Obviamente, apoiados pelo presidente francês, os franceses tomam esse território da Alemanha. E o que acaba acontecendo? Mineradores, muita gente que vivia nessa região, que era alemão, ficam revoltados e resolvem cruzar os braços diante dessa situação. E aí, para sustentá-los naquela época, o parlamento alemão, ele autoriza o fábrico de papel moeda e esse pessoal passa a receber um auxílio do governo. Ou seja, a Alemanha não paga o Tratado de Versalhes, mas tem nesse momento da história um grande prejuízo. E isso faz com que o país passe a ter uma hiperinflação. Somado a isso, nos anos que se seguirão, a Alemanha vai sofrer as penalidades da crise do sistema capitalista. Diante dessa situação, as ideias nazistas elas vão encontrar cada vez mais respaldo na sociedade. Tanto que o Partido Nazista, em 1923, que tinha
pouquíssimos membros no parlamento, nas eleições começam a ter cada vez mais adeptos. Em 1930, ali logo depois da crise de 1929, em 1932, eles já somavam mais de 230 cadeiras no parlamento alemão. Resultado disso, Adolf Hitler, ele vai ser nomeado pelo presidente Hindenburgo como primeiro-ministro da Alemanha, ou em alemão, mais conhecido como chanceler alemão. Galera, diante de toda essa situação, o nazismo ia cada vez mais ganhando poder, os nazistas iam sendo cada vez, digamos assim, adquirindo mais adeptos. As suas ideias eram ideias que, para aqueles capitalistas que viviam momentos de crise, que estavam desiludidos com o capitalismo, e para aqueles que não viam no socialismo opção, apoiavam cada vez mais as ideias nazistas. Nesse momento da história, o que acaba acontecendo? Adolf Hitler, ele entende que era necessário mostrar que ele estava governando a Alemanha para todos. E é interessante porque nesse momento eles vão tentar fazer um golpe contra, digamos assim, os próprios nazistas. Hitler vai tirando do seu caminho os mais radicais e ele vai se mostrando cada vez mais a favor do povo alemão, da sociedade alemã. Ele vai ganhando confiança da sociedade alemã. E, obviamente, ele cria, para sustentar o poder hitlerista, as seções de segurança, a famosa SS. Ele vai criar o Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, e Adolf Hitler começa, nos anos de 1933, 1934, eliminar de maneira sutil, algo assim bem sorrateiro. Ele vai começar a eliminar, obviamente, os seus opositores. Diante de toda essa situação, ele percebia que era necessário também a Alemanha estar cada vez mais fortalecida. E aí, em 1934, um episódio, ele muda o contexto da Alemanha. O presidente Hindenburgo, que em nenhum momento se colocou como simpatizante do nazismo, ele veio a falecer. Hindenburgo, que tinha um câncer no pulmão, ele morre e Hitler sabia que isso era uma questão de tempo. E diante disso, Adolf Hitler, ele no mesmo dia, horas depois da morte de Hindenburgo, ele assina um decreto tornando-se chanceler da Alemanha, o que ele já era, mas assumindo também a função de presidente. Nós vamos ver no próximo episódio que a Alemanha agora vai viver momentos mais delicados da sua história.